o resumo é importante, né? Mas tem que estudar o manual, tem que ler o manual, né? Para a prova de certificação, tem que ter muito conhecimento, tem que estudar muito. Durante o curso, os slides porque a gente está acostumado a fazer muita prova de certificação, né? Muda o manual, tem que fazer uma prova de certificação. Muda a versão, tem que fazer prova de certificação. Já perdi a conta de quantas eu fiz aí. Mas a gente já sabe mais ou menos, né? Por onde que eles caminham, né? Por onde lá que os examinadores sabem o caminho. Então, todo slide que passar, que eu ver que é um potencial slide para cair na prova de certificação, o assunto, né, que está ali, eu vou avisar vocês, tá? Ó, pessoal, esse slide aqui, marca aí no caderninho de vocês, porque vai cair na prova. Tem assunto aqui para cair na prova. Tá legal? Para ajudar vocês aí, quem vai fazer a prova, dar um apoio a vocês aí. Então, esse material aqui eu vou colocar no grupo hoje, quando acabar a aula, eu já coloco esse material no grupo, tá? Eu vou colocar no grupo também, se ele está na versão 10, se não me engano. Versão 10, tá? Se por um acaso a gente mexer alguma coisa, acrescentar alguma coisa, eu passo a Jussara vai, o Mário também vai, tá dizendo que vai, tá? Se por um acaso a gente acrescentar alguma coisa aqui nesse trabalho, eu passo a vocês a versão atualizada, tá? Mas a ideia é a gente... muitas coisas, né? Eu vou vir para cá explicar, porque no manual pode estar mal explicado, então pode não ter uma explicação que dê para a gente entender, aí eu passo para cá, tá? Onde é o lugar que eu acho que é melhor de entender, tá? Tem até coisas do manual passado que tiraram desse manual, são coisas interessantes, ó. Isso aqui é uma coisa super interessante, ó. São as 3 etapas da repartição de documento, do split de documento. Isso tiraram do manual novo, é uma coisa super interessante, tiraram. Aí eu botei aqui também, eu venho aqui explicar aqui também, tá legal? Para enriquecer o máximo possível aí os conhecimentos de vocês. Eu vou abrir o manual aqui no primeiro assunto e nós vamos falar, beleza, Thiago, e nós vamos falar da infraestrutura do HANA, né? Quer dizer, como o HANA está montado, tá? Uma série de observações que a gente vai fazer aqui. Deixa eu pegar aqui a relação dos slides. E ali no material de vocês, eu vou voltar lá já, tem um resumo desse primeiro capítulo, tá? Se cair alguma coisa na prova, vai ser alguma coisa do que está aqui, tá? Nada mais, tá? A prova não pede transação, a prova não pede muito detalhe, não. É conceito, teoria. Tá legal? Então, vamos aqui na página 5. Mais 8 e 5, 13, né? Aqui eu tenho um deslocamento aqui. Não é isso não, gente. Só um instantinho. Deixa eu pegar do início aqui. Esses manuais, eles começam sendo numerados, uma doideira, ó, com o logaritmo romano aqui, tá vendo? 3 é um logaritmo romano, depois vem 4, aí depois começa a numeração normal, quer dizer, coisa de maluco, né? Aí a gente tem que somar, para a gente achar a página correta, tem que ver o número da página, somar com esse deslocamento, uma coisa de doido mesmo. Bom, já que a gente está vendo aqui o programa, né? Vou passar para vocês o programa também, ó. Nesse manual, a gente vê a visão geral do SAP HANA, que é isso que a gente vai ver agora. Depois a gente passa para a estrutura organizacional do SAP, que é esse capítulo 2. Antigamente o manual começava desse capítulo 2, tá? No SCC, nas academias de SCC. Agora tem o capítulo 1, que é uma visão bem geral
do HANA. O capítulo 3, bom, o capítulo 2, então, depois a gente vê a estrutura organizacional do SAP, a gente vê o dado mestre no capítulo 3, né? Que são as contas do razão e, e os clientes fornecedores, né? Que no HANA a gente trabalha com BP, né? Com cadastro único, com Business Partner, né? Cadastro único. Não é igual no SCC que você tem um cadastro de cliente e um cadastro de fornecedor. Tá? Uma solução bem mais inteligente. Depois a gente vai falar de documentos, documentos do SAP, tá? Documentos de FI. Vamos falar de lançamentos contábeis, tá? Compensações, tá? O último capítulo, então, é a parte de compensações. Então, o programa desse nosso primeiro manual é esse, tá? A gente segue rigidamente essa ordem, tá? A nossa aula no dia a dia vai ser focando esses assuntos, tá legal? Mas aí eu quero a página 5 aqui. Ó, ainda está em algarismo romano, tá vendo? Mas eu preciso da página 5 normal. Aqui a página 1, página 5. Acho que é essa aqui. É essa mesmo, tá vendo? É onde eu tinha parado mesmo. O que ele fala aqui, o primeiro conceito do HANA, gente, o HANA se baseia na forma de memória disponível. Hoje em dia, a memória é muito barata e muito acessível, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer programa COBOL, eu tinha que me preocupar com o tamanho do programa, senão ele não cabia no computador, na CPU, ele não rodava. Então, a gente tinha que trabalhar, fazer tudo economizando memória, tá? A gente não tem esse problema mais hoje em dia, não tem problema no HANA, tá? Então, eles têm umas características, o HANA tem umas características que mistura tecnologia com abundância de algum material. E, obviamente, com o advento do processamento em nuvem também, tá? Então, ele está mostrando aqui os avanços tecnológicos que foram possíveis fazer o HANA como ele é hoje, tá? Um processamento extremamente veloz, tá? A gente primeiro teve a evolução dos processadores, né? Dos processadores que hoje em dia você tem multiprocessadores, um monte trabalhando ao mesmo tempo, uma coisa de doido hoje, né? Antes você tinha os processadores unitários, né? Que trabalhavam todo, lia uma fita, depois lia um cartão, depois lia um disco, imprimia uma impressora. Era assim que se trabalhava, né? Hoje não, hoje tem processadores muito avançados que eles não lidam com nada físico. Daqui a pouco a gente vai dar o exemplo aí do pack de disco, né, que tinha antigamente, né? Então, que eu vivi essa época muito lá atrás, né? Isso aqui parece até aquele desenho dos Jetsons, né? Os Jetsons lá tinham tudo avançado. Aliás, no outro dia apareceu, né, no Facebook uma brincadeirinha dos Jetsons, né? Que eles tinham consulta online, hoje a gente tem. Tinha um celular, hoje a gente tem. Tinha um robô varrendo a casa, que hoje a gente tem. Tudo que eles bolaram naquela época de desenho animado, né? A gente tem hoje. Quer dizer, o cara que fez aquilo realmente ele era um futurista, né? De tudo que ele colocou ali, a gente tem hoje. Pode falar, Thiago, pode falar. Não, você estava vendo aqui, aí só para falar uma situação aí, sobre a questão do HANA, né, porque fala assim, no caso da empresa, né, que eles decidiram investir na parte da base de dados, né, e levar para o HANA. E aí teve uma situação, né, e aí vai falar, né, que tem uma tabela especial em FI que ela é bem popular, assim, porque ela tem muitos registros, né, que é a BSEG, né? Sei que mudou bastante aí, porque... Só que aí teve um trabalho, né, de, assim, um trabalho de base de fazer essa migração e ver se não ia dar um impacto, né, porque como foi feito, foi feito um trabalho de transição, não, olha, a gente vai fazer a migração da BSEG
Agora vocês, funcionários, vejam se está tudo em ordem, né? Tira o balanço antes, depois, para ver se está tudo em ordem. Agora eu lembrei aqui, aí só deu um gancho aqui para lembrar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. O que o Thiago tá falando, gente, a BSEG é a maior tabela, essa antiga, né? Uma tabela antiga, do ECC, né? Isso aqui é outra coisa. Do ECC. É outra realidade. Isso. Olha, a auditoria lá me pediu a listagem da BSEG. Pela primeira vez eu vi o tamanho da BSEG. Nas americanas, a BSEG tem 96 milhões de lançamentos. Você vê a tabela monstruosa, que é 96 milhões de lançamentos. E você tem outras tabelas auxiliares, né? Que são a BKPF, que é a tabela de cabeçalho, e você tem mais 6 tabelas focadas em clientes, fornecedores e razão, né? É a BSIC, BSAC, BCID, BSAD, BCID, BSAD. Por que são 6? Porque você tem uma tabela para os documentos que estão em aberto, pendentes ainda de pagamento ou recebimento, e você tem uma outra tabela que você tem os lançamentos compensados, né? Tem uma fatura de fornecedor, pagou o fornecedor, vai para essa tabela de compensados. Então você tem 2 tabelas para contas a pagar, que é a BSIC e BSAC, né? 2 tabelas, uma em aberto e outra para compensado. 2 tabelas para cliente, contas a receber, BCID, BSAD, mesma coisa. Tabela de títulos em aberto, tabela de títulos compensados, pagos, né? E a terceira do razão, BCIS, BSAIS, que também tem esse conceito de lançamento aberto, um lançamento compensado. Então, nessa brincadeira, você tem 2, 4, 6, 7, eu tenho 8 tabelas. Tá? O HANA resume isso tudo numa tabela só, que é a SEDOCA. A SEDOCA é a tabela oficial do HANA, que você consulta tudo lá dentro. É uma tabela em memória, você vê. Além de ser uma tabela só, você não tem o tempo, né, tem o tempo físico, né, de acesso à tabela, ela é toda em memória. Além de você não ter o tempo físico, por ela ser em memória, ela é uma tabela monstruosa por conta desse conceito que eles estão falando aqui, ó, memória massiva econômica. Memória não é problema hoje em dia, né? Memória está a preço de banana aí. Então, você consegue reunir todos esses conceitos de tecnológico e de oferta, né? Que é o caso da memória. Então, você tem essa parte de infraestrutura do SAP, que o Thiago comentou aí, que lá na empresa dele estavam fazendo isso. Americanas, no caso do Hortifruti, né? O Hortifruti é das lojas americanas também, né? Ia se colocar só a base SAP, não ia se mexer no funcional. Depois resolveram colocar tudo. Mas só essa base, essa tabela única, já seria um grande avanço. Né? Seria um grande avanço por tudo que eu vou falar aqui agora. Tá? Eu fiz um resumo para vocês do manual dessa lição. Eu fiz um resumo e coloquei no material de vocês. Tá? Mas mesmo assim, deixa eu dar umas passadas aqui nos slides, né? Que são interessantes também. Você tinha uma abordagem tradicional, né, no SCC, nos sistemas antigos, né, que quando você executava uma transação, por exemplo, de extração de um relatório, né, essa transação, primeiro ela trazia para a memória dela, tanto é que se você demorasse muito tempo, se tivesse muitos dados, né, você tomava um erro de timeout, quer dizer, o sistema não conseguiu rodar aquilo, ou por falta de memória, ou por excesso de tempo em máquina, né? Depois, como está aquilo.